Eu sou Tatiana Campos e seja bem-vindo ao nosso canal Portal Brasil em Foco. Aqui transmitimos informações reais dos fatos que acontecem em nosso país e no mundo, a fim de que você faça a sua análise e tire as suas conclusões dos acontecimentos. Antes de prosseguirmos, peço que deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe a nossa matéria para que mais pessoas tenham acesso às nossas notícias. O Brasil vive uma das fases mais delicadas de sua história democrática recente. Em meio a julgamentos midiáticos, decisões monocráticas e inquéritos de duração indefinida, o Supremo Tribunal Federal, em especial na figura do ministro Alexandre de Moraes, tem avançado sobre competências que ultrapassam os limites do Poder Judiciário. Medidas excepcionais têm se tornado regra, e garantias fundamentais como o contraditório, a liberdade de expressão e a independência entre os poderes parecem cada vez mais frágeis. Enquanto isso, o Congresso Nacional, eleito para representar a vontade popular e zelar pelo equilíbrio institucional, assiste a tudo em silêncio, uma omissão que não apenas compromete sua credibilidade, mas enfraquece todo o arcabouço republicano. Nesta edição, vamos apresentar os principais atos questionáveis do STF, a inércia do Legislativo diante de sucessivos abusos e os riscos dessa escalada para a democracia brasileira. 1. A abertura de inquéritos de ofício. Alexandre de Moraes teria aberto e conduzido inquéritos, como o das fake news e atos antidemocráticos, sem provocação do Ministério Público, o que, segundo críticos, violaria o sistema acusatório, onde o Judiciário julga e o MP acusa. A Corte alega que, em casos excepcionais, como ameaça à própria instituição, é possível abrir inquérito com base no regimento interno do STF, artigo 43. 2. Busca e apreensões, prisões e censuras. Foram autorizadas buscas, apreensões, prisões preventivas e até bloqueios de redes sociais de investigados sem a devida garantia do contraditório e ampla defesa. O caso de jornalistas, influenciadores e deputados bolsonaristas é frequentemente citado. Nesse contexto, podemos citar como exemplos a prisão do deputado Daniel Silveira, censura à revista Cruzoé, bloqueio de contas de apoiadores de Bolsonaro e prisão do ex-deputado Roberto Jefferson. 3. Atuação como vítima, investigador e juiz. Moraes é apontado por críticos por estar concentrando as funções de vítima, quando o STF é atacado, investigador e julgador, o que fere princípios constitucionais da imparcialidade e do devido processo legal. 4. Prorrogações indefinidas de inquéritos. Vários inquéritos têm prazos prorrogados repetidamente, com investigações sem conclusão ou denúncia, gerando a sensação de perseguição judicial. Inquéritos sob relatoria de Moraes, como o dos atos antidemocráticos e fake news, seguem abertos há mais de 4 anos, com prorrogações sucessivas sem denúncia formal. Juristas apontam que isso fere o princípio do prazo razoável e o direito de não ser processado indefinidamente. 5. Censura à imprensa. Em 2019, Moraes mandou retirar do ar uma reportagem da revista Cruzoé que citava o ministro Dias Toffoli em delação premiada. A decisão foi fortemente criticada como censura prévia inconstitucional, sendo posteriormente revogada após pressão pública. 6. Bloqueios extrajudiciais de redes sociais. Perfis de jornalistas, influenciadores e parlamentares foram bloqueados em decisões monocráticas, sem trânsito em julgado e sem amplo contraditório. Empresas como o X, antigo Twitter, e o Telegram foram intimadas a cooperar sob pena de suspensão nacional dos serviços, o que foi considerado por muitos juristas como medidas desproporcionais e ameaçadoras à liberdade de expressão. 7. Prisão de Daniel Silveira, deputado federal. Moraes determinou a prisão em flagrante de um parlamentar por criticar a postura de alguns ministros do STF, o que desrespeitaria o artigo 53 da Constituição, que trata da imunidade parlamentar. Posteriormente, mesmo após indulto presidencial concedido por Bolsonaro,
O STF contestou a validade do perdão e manteve punições. 8. Julgamentos com efeitos retroativos, modulação arbitrária. Em alguns casos, como na decisão sobre a ordem de apresentação das alegações finais de delatados e delatores, o STF adotou entendimento retroativo, afetando sentenças já consolidadas. Isso tem sido criticado como insegurança jurídica e violação do princípio da legalidade penal. 9. Atuação política nas eleições. Moraes, como presidente do TSE em 2022, foi acusado de atuar além dos limites jurisdicionais ao censurar conteúdos durante o período eleitoral, apenas pertencentes a um dos lados concorrentes à presidência da República, sob o pretexto de combater fake news. O TSE, puxadinho do STF, também realizou ações de investigação com pouco tempo de resposta para a defesa, conduzindo o processo eleitoral como órgão de combate, e não apenas de julgamento. 10. Indefinições sobre foro privilegiado. O STF mudou o entendimento sobre o foro por prerrogativa de função em 2018, mas ainda assim manteve julgamentos de políticos fora do escopo definido, de forma seletiva e inconsistente. Diante desse cenário, temos a percepção de que a escalada de poder do Supremo Tribunal Federal, especialmente através das ações do ministro Alexandre de Moraes, expõe uma grave distorção institucional, um judiciário que acumula funções e impõe decisões sem freios efetivos, e um Congresso que, por inércia, covardia ou conveniência, abdica do seu papel constitucional de equilíbrio entre os poderes. Não se trata de atacar a justiça, mas de exigir que ela atue dentro dos limites da legalidade e da imparcialidade. Quando a Corte Suprema se transforma em protagonista político e o Legislativo cruza os braços, quem perde é a democracia. O povo perde, o Brasil perde. O silêncio do Congresso não é neutro, é permissivo. E a história cobrará caro daqueles que escolheram o conforto da omissão ao invés da responsabilidade da defesa institucional. Por isso, este é o momento de agir. Se gostou da nossa matéria, deixe aqui o seu like, faça a sua inscrição e compartilhe esta informação. Faça essa matéria chegar a mais pessoas. Cobre seus representantes, deputados e senadores, para que não sejam cúmplices do avanço autoritário de um poder que deveria ser imparcial. A democracia se defende com coragem, participação e vigilância. E essa responsabilidade é de todos nós. Até breve!